Bom dia, queridos alunos do 9º ano. Quem vos fala é o professor Roberto. É um prazer imensurável estar aqui com vocês, gravando esta videoaula. E, sem mais delongas, vamos ao motivo desse vídeo. Como vocês estão vendo aí, vocês receberam essas atividades. O último dia de aula presencial, antes desse confinamento social, eu postei essas atividades para vocês em sala de aula, de todo o conteúdo que nós iríamos fazer durante esse período de recesso, esse período de confinamento social. E aí alguns alunos na oportunidade não se fizeram presente e não receberam esses avisos. E alguns alunos que já lhe se fizeram presente estão tendo dúvidas sobre a realização das atividades. Então, nós iremos auxiliar vocês através desses vídeos, dessas videoaulas para a realização dessas atividades. Agora, lembrando, queridos alunos, que nós iremos fazer essa correção, fazer esses videoaulas, a partir da página 66 do livro. Porque, como vocês estão vendo aqui, no primeiro tópico, a primeira advertência é que os assuntos já foram contextualizados e trabalhados em sala de aula até a página 65 do livro de português. Então, até a página 65 do livro de português, já foi contextualizado e já foram respondidas todas as atividades, como está escrito aqui, lembrando. Deixa eu pegar para vocês aqui. Lembrando que as atividades do livro de português já foram corrigidas em sala de aula até a página 65. Então, da página 65 para trás, nós não iremos trabalhar, nós iremos trabalhar a partir da página 66. Portanto, ao retornar às aulas, os alunos que estavam sem livros didáticos, se faz necessária a atualização dos livros realizando as atividades que se encontram atrasadas. Nós sabemos que o 9º ano nós tivemos alguns alunos que não tiveram livro. Então, aproveite esse período e coloque seus livros, suas atividades em dias, em todas as disciplinas. E não será diferente nas minhas disciplinas que eu ministro. Então, até a página 65, vocês têm que fazer essas atividades. E todos aqueles que estão já com o livro atualizado, nós vamos partir exatamente daqui. Então, foi proposto para vocês a primeira atividade, período confinamento social, a leitura e a interpretação do conto psicológico, o Vô Maurício e os livros. Está lá na página 66 e 67. E após a leitura, realizar as atividades dessas páginas, 68 e 71. Então, vamos lá até essa atividade proposta no livro. Vamos lá. Aqui nós estamos na página inicial que nós iremos trabalhar, a página 66 do livro de português. A prática linguística, você está vendo aí um texto, um conto psicológico, e o conto psicológico, o Vô Maurício. O Vô Maurício é um conto psicológico, vocês vão fazer essa leitura sobre o Vô Maurício e os livros, e logo após vocês irão responder através da interpretação do texto, as páginas 68, 69, 70 e 71, tá bom? As perguntas são todas interpretativas. Não tem nenhuma pergunta que force o conhecimento sintético, o conhecimento da função sintática da língua portuguesa, ou seja, é uma questão de interpretação. Apenas, como eu não posso ir até lá porque o livro do professor, vocês sabem que já está todo respondido, então eu quero que vocês acompanhem aí a questão 8. A questão 8 da página 70, que essa exige um pouquinho de conhecimento para nós contextualizarmos aqui nessa videoaula. Então vamos lá. Está aí o exemplo. Ainda com relação ao terceiro parágrafo, analisa o período a seguir. Achei que fosse algum jogo. Esse é o exemplo. Então, na questão 7, a letra E está fazendo essa pergunta. A oração que fosse algum jogo completa o sentido do verbo achar. Qual é, então, a função sintática exercida por ela no período? Função sintática. Que função sintática completa o sentido do verbo achar? Aí vocês têm que lembrar objeto direto, objeto indireto, comprimento nominal, comprimento verbal. Que função sintática? Tá? Isso aí já foi trabalhado em sala de aula. Então eu quero que vocês reflitam direitinho e me respondam essa questão. Ainda na questão 9 diz assim:
Embora não seja uma regra, muitas vezes podemos transformar orações subordinadas substantivas em substantivo. Trabalhamos bastante orações subordinadas substantivas. Mas agora nós vamos trabalhar ela em substantivo. Vocês estão vendo aí na questão 9. Para isso, devemos observar o verbo utilizado na oração. Vocês têm exemplos aí, veja o exemplo. Então, no exemplo, o que é que nós temos? Os índios observaram que as estrelas se movem no céu. As estrelas se movem no céu. Quem é que eu vou olhar? Quem você vai prestar atenção? No verbo. E você vai pegar esse verbo, vai fazer com que ele deixe de ser um verbo e ele passe a ser um substantivo. E como é que você faz isso? Você vai pegar esse verbo e vai substantivar ele. Como no exemplo. Os índios observaram que as estrelas se movem no céu. Nós estamos vendo aí que aí é uma oração subordinada substantiva. Mas, fazendo a modificação pelo verbo se movem, move o verbo move, nós colocamos ele. Os índios observam o movimento das estrelas no céu. O movimento, o verbo deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Então, os índios observam o movimento das estrelas no céu. E aí está proposto para vocês continuarem fazendo essas atividades, a letra A e a letra B. Então, observe, é necessário que se adiante a data da festa. Quem é que você vai trabalhar? É com o verbo. Cadê o verbo? Adiante. Então, você vai substantivar esse verbo, você vai fazer esse verbo virar um substantivo, conforme o exemplo acima, e vai adaptar a frase depois da transformação desse verbo. Na mesma questão, a letra B. Convém, do quesito 9, convém que se supere todas as dificuldades. Estamos vendo aí outra oração subordinada substantiva. Convém que se superem. Quem é o verbo? Superem. Então, vou transformar esse verbo superem, para que eu possa fazer com que essa oração deixe de ser uma oração subordinada substantiva e passe a ser apenas uma oração comum. No quesito 10, você vai fazer o contrário, vai fazer o inverso do exercício anterior. Você vai transformar o substantivo em orações substantivas. Então, você vai de novo trabalhar com o verbo. Então, vamos lá. Os manifestantes, na questão A, exigiam transparência do governo na negociação. Transparência é o verbo? É o verbo? Transparência? Ou exigiam? Exigiam é o verbo. Exigia é o verbo. Então, eu vou botar o quê? Eu vou colocar as minhas conjunções. Eu vou fazer as minhas conjunções. Para quê? Para que substantiva, para que essa oração substantiva passe a ser uma oração subordinada substantiva. Então, eu vou colocar aí as minhas conjunções. O que, o se. Então, os manifestantes exigiam, aí você começa o que, o se, e aí vai trabalhar com essa frase para que vire uma oração subordinada substantiva. Do mesmo jeito, a letra B. É necessário, está destacado, o aproveitamento de fontes alternativas de energia. Então, você vai colocar aí a conjunção, ou aqui, ou assim, para que ela vire uma oração subordinada substantiva. Você vai para que uma oração fique dependente da... Tá bom, turma? Qualquer dúvida, vocês podem passar a dúvida para a coordenação e nós estaremos aqui pronto para sanar as dúvidas. Por enquanto, turma, é o que nós tínhamos para vocês. Espero que vocês foquem nos estudos e qualquer dúvida, passe para a coordenação. Amanhã provavelmente estarei postando um novo vídeo com as novas atividades. Tenham todos boas atividades, tenham todos um dia maravilhoso, iluminado e abençoado por Deus. Foque nos estudos e até a próxima com fé no Senhor Deus. Tchau.